Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. O trabalho com crianças de 0 a 3 anos, ele teve início em uma das nossas igrejas há 2 anos, em 2015. E ele surgiu por revelação, por dons espirituais que o Senhor concedeu naquela igreja, apontando para esse trabalho e para essa classe de crianças que são tão preciosas para o Senhor. Primeiro, o Senhor deu uma visão a uma irmã, a uma professora. Ela via uma agenda e ela via que essa agenda estava no céu, na eternidade. E a agenda estava aberta. E ela sabia no sonho que aquela agenda, ela pertencia ao Senhor. E na página que estava aberta, ela pôde ler uma das páginas. E na página estava escrito: oração com crianças de 0 a 3 anos. E em nome, a observação que ela deveria entregar ao pastor, passar ao pastor aquela informação. Esse dom foi consultado e o Senhor confirmou. Logo em seguida, o Senhor deu um sonho a uma senhora da igreja, dessa mesma igreja. Ela via anjos chegando na igreja, vários varões com uniformes militar. E era para ser entregue para os pequenos, intermediários, adolescentes e jovens. E eles começavam então a entregar esses uniformes, e era um uniforme de treinamento militar. E entregava também as crianças que estavam com as suas mães de 0 a 3 anos, e até mesmo as gestantes. E essas mães, elas ficavam no início assim, admiradas e surpresas. E algumas diziam: mas como? Minha filha, criança, a minha filha, o meu filho não tem nem 3 anos ainda e vai receber um uniforme de treinamento militar? E aqueles varões, aqueles anjos diziam: não, o seu filho, ele já faz parte do exército do Senhor. Ele já vai ser treinado para vencer as batalhas do Senhor. Assim houve início a esse trabalho, e já há 2 anos ele vem sendo aperfeiçoado, e chegou agora a esse momento em que houve uma orientação do presbitério, na pessoa do pastor Gideuti, em que o testemunho fosse dado para as igrejas. E como os irmãos puderam ouvir na palavra da irmã Sara, a base bíblica para esse trabalho. Em Levítico, as crianças passavam a ser contadas a partir de 1 ano. O texto também que a irmã leu em Joel, em que o Senhor ordena que as crianças que mamam, as crianças de colo, fossem agregadas à igreja, à comunhão. E, então, esse esclarecimento é importante. No Velho Testamento, havia uma orientação da parte do Senhor, também em Levítico, sobre os leprosos. Quando um leproso ele se aproximava de alguém, de um adulto, de uma criança, a palavra orientava que ele tinha que colocar a mão na boca e gritar: imundo, imundo. Por que colocar a mão na boca? Porque a saliva é uma das formas de você transmitir a lepra. Ou seja, a palavra que sai da boca do homem pode contaminar crianças e até mesmo adultos. Então, colocar a mão na boca era uma proteção para quem estava ouvindo. E o anúncio: imundo, imundo, ou seja, anunciando o perigo que aquela pessoa estava correndo ao ouvir um leproso. Nós estamos vivendo um momento que isso é muito real, onde adultos estão falando coisas que contaminam crianças em muitos lugares. Eles deveriam colocar a mão na boca e dizer: imundo, imundo. Eles deveriam colocar a mão na boca e dizer: o que eu estou ensinando é imundo. O que eu estou ensinando é perverso para uma criança. Porque são salivas que podem até matar. Mas nós glorificamos ao Senhor porque as nossas crianças estão recebendo uma palavra que vem da boca de Jesus. Uma palavra que vem da boca do Senhor. Jesus usou a saliva para curar cegos. Ele pegou a saliva
misturou com barro, e em outra ele passou direto nos olhos. Às vezes o Senhor fala conosco através do barro, usando alguém, e às vezes ele fala direto. Foram as duas formas que ele curou os cegos. Um ele usou o barro, outro ele passou direto nos olhos. Há momentos que o Senhor fala direto com o homem, e há momentos que ele fala usando um barro. Mas a saliva que virá sobre os nossos filhos não é a saliva que mata, que contamina, que vem do mundo, que essa a igreja vai quitar, isso é imundo. Mas é a saliva que vem da boca do nosso Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E encerramos essa explicação, encerrando com esse texto de Joel, que é maravilhoso e que confirma esse trabalho. Congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Assim, amém, meus irmãos, e a todos a paz do Senhor.